abrir sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 18. Glória a Deus. Estamos com poucas pessoas hoje, mas o Senhor se faz presente nesse lugar. É a pessoa mais importante nesse lugar, é a pessoa do Senhor Jesus, a pessoa do Espírito Santo. E onde Ele está, algo novo acontece. Aleluia. A palavra Jeremias 18 vai dizer: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou nas mãos do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Você pode sentar glorificando ao Senhor. Glória a Jesus. Eu queria fazer mais uma oração neste momento. Você possa fechar os seus olhos. Aleluia. Senhor Deus, eu coloco a minha vida mais uma vez na dependência do Senhor. Senhor, eu não sou pregador, eu não sei falar bonito, eu não sou teólogo, mas eu te peço a unção do teu Espírito, Senhor. Pois a unção, ela quebra todo o jugo, Senhor. Aleluia, Senhor. A unção faz a diferença, Senhor. Que eu possa ser um canal de bênção, Senhor. Ah, Deus, usado pelo Senhor nesta noite para louvor e glória do teu nome. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Que eu desapareça para que o Senhor apareça. Em nome de Jesus, fala a cada coração, leva cada mente cativa ao teu trono da graça neste momento, Senhor. Para que cada vida, Senhor, não venha sair daqui confundido, mas entendendo a tua palavra, entendendo aquilo que o Senhor quer falar, meu Pai. Deus, sonda cada coração agora, Senhor. Tu conheces a necessidade de cada vida que entrou neste lugar. Tu conheces a aflição de cada pessoa, aquilo que cada pessoa precisa ouvir nesta noite, Senhor. Que não seja eu falando, mas o Senhor falando através da minha boca, meu Pai. Em nome de Jesus, essa minha oração, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Queridos, aqui Jeremias, veio a palavra do Senhor a Jeremias, e o Senhor disse a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Nós vemos aqui que o Senhor requereu de Jeremias uma atitude. Primeiro ele teve que se movimentar, sair do seu lugar, sair do lugar que ele estava, né? Sair de repente da zona de conforto onde ele estava. E o Senhor fala: desce à casa do oleiro, para que possa ouvir as minhas palavras. O Senhor, Ele quer falar conosco. O Senhor, Ele quer falar conosco nessa noite. Ele quer falar com você na sua casa, no seu trabalho, de repente na rua, de repente na sua casa. O Senhor Ele quer falar conosco. Desde o princípio, você lê no livro de Gênesis, quando Deus criou o homem, a Bíblia vai dizer que todos os dias, na viração do dia, Deus, Ele vinha até o jardim do Éden e ali se apresentava ao homem, à mulher, e conversava com eles. Deus, Ele é interessado em relacionamento, em se relacionar comigo, com você, a falar conosco. O problema é que muitas das vezes nós estamos tão ocupados que não paramos para ouvir Deus falar. O problema é que muitas das vezes nós falamos tanto
que não conseguimos ouvir a voz do Senhor. E a Bíblia vai dizer que seja pronto para ouvir e tardio para falar, né? E o Senhor, Ele quer falar conosco, assim como Ele disse a Jeremias: levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. Para ouvirmos as palavras do Senhor é necessário descer. Às vezes é necessário descer do nosso pedestal, do nosso orgulho, do nosso eu, do nosso achismo, e descer. A Bíblia diz: humilhai-vos, pois, perante a potente mão do Senhor, e ao seu devido tempo Ele vos exaltará. Que aquele que se humilha diante de Deus, Deus o exalta. Deus, Ele não resiste um coração aquebrantado, um coração contrito, um coração que se aquebranta diante do Senhor. E aquele que desce, aquele que se humilha, Deus fala, Deus faz milagres. Assim como Deus fez com Naamã teve que descer para receber o seu milagre, descer 7 vezes ao Rio Jordão e mergulhar, conforme o direcionamento do profeta, para que Deus fizesse um milagre e curasse ele de sua lepra. Aleluia. E assim, Jeremias, ele faz conforme a orientação do Senhor. Ele desce à casa do oleiro, e ali ele vê o oleiro fazendo o vaso. E a palavra diz, no verso 4, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou nas mãos do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Ali Jeremias viu um vaso sendo quebrado na mão do oleiro, e o oleiro ele fez outro vaso, conforme lhe pareceu bem fazer. Eu quero te chamar a atenção nesta noite sobre a matéria-prima do vaso. O vaso ele é feito de barro, assim como eu e você. A nossa origem é o barro. Você voltar lá no livro da Origens, lá em Gênesis, vai nos dizer que Deus, depois de ter criado todas as coisas, através do poder da sua palavra, Ele criou o homem. E o homem foi criado. Deus pegou do pó da terra, fez o barro, do barro Ele fez um boneco, formou o homem, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Então, a matéria-prima do homem é o barro, né? E a Bíblia diz que assim como o homem ele foi feito do pó da terra, assim do pó da terra ele voltará. Está em Eclesiastes. Assim também o barro ele é feito, o vaso ele é feito de barro, assim como eu e você. Há um paradoxo aqui entre o homem e o vaso. Por isso, na linguagem dos evangelhos, você vai muitas vezes ouvir um irmão chamando outro de vaso, né? Às vezes, para quem não conhece, acha até estranho, mas é uma linguagem bíblica, né, que nós usamos para chamar o outro de vaso. O vaso ele é formado, ele é criado para ser útil, né? E o vaso, para ele ser construído, para ele ser fabricado, a matéria-prima dele é o barro. O barro é um barro selecionado, um barro escolhido, um barro que vai, né, ter as propriedades que vai conseguir fazer modelar. Assim como o barro ele é escolhido, eu e você fomos escolhidos. O próprio Senhor Jesus, numa passagem, disse: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Você é um escolhido do Senhor. Você veio neste lugar, você está neste lugar porque Deus te escolheu. Deus ele nos escolheu. E o Senhor fala: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós, para que vos nomeeis, para que vades e deis frutos. Os vossos frutos permaneçam, a fim de tudo que pedis em meu nome, o Pai vos fará. Aleluias. O Senhor ele nos escolheu com um propósito, para dar fruto, para ser útil no reino de Deus. Assim como todo vaso, quando o oleiro fabrica um vaso, quando o oleiro ele modela um vaso, é para uma utilidade, é para ser útil em uma casa. E todo vaso que é fabricado, que é construído, né, é para uma utilidade, para guardar joias, para guardar o azeite, para algo, para ser um recipiente,
né, que vai servir para alguma coisa. Nós encontramos algumas passagens na Bíblia, no Antigo Testamento, quando fala da viúva, que tinha apenas 2 filhos. Ela era viúva, tinha perdido seu filho, e os credores queriam levar seus filhos para pagar a dívida, né? E o profeta chega até ela e pergunta para ela o que ela tinha. Ela falou que tinha um pouco de azeite. Ela tinha um pouco de azeite no vaso. E o profeta diz: vai, pega vasos emprestados dos seus vizinhos, pega muitos, não poucos. E ela fez assim conforme o profeta lhe tinha ordenado. E o profeta orientou para que o pouco que ela tivesse começasse a entornar nos outros vasos que ela tinha pegado emprestado. E o azeite foi enchendo os vasos, foi enchendo os vasos, foi enchendo os vasos, até que não tinha mais vasos. E o profeta disse para ela: agora com o azeite que você tem, você vende e paga as suas dívidas, e o resto que sobrar, você vive com seus filhos. O problema nunca foi azeite. Deus tem azeite para derramar. O problema é ter vasos para receber o azeite. Deus está à procura de vasos desemborcados, vasos que não estão rachados, para que Ele possa encher. E muitas das vezes, como a irmã disse, nós queremos chegar aqui, queremos ser cheios, mas às vezes a gente vem como vasos vazios para este lugar. Enquanto nós deveríamos vir cheios para aqui, para que pudéssemos transbordar, porque um vaso cheio, quando derrama mais, ele transborda, e quando transborda, vai contagiando outras pessoas que estão do seu lado. Esta é a unção que Deus quer derramar sobre a igreja, sobre os vasos, quer derramar azeite. Quando a Bíblia fala de azeite, fala da unção, fala do Espírito Santo. E quando a Bíblia fala de vasos, fala de pessoas e servos de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que há vasos que são para a honra, mas também existe vasos para desonras, né? E interessante que um vaso ele não tem vontade própria. Quando o vaso está sendo construído, ele está na mão do oleiro. E nós, quando o Senhor ele nos escolhe, Ele pega um barro muitas vezes com impurezas, um barro bruto, a matéria-prima, e Ele coloca água para amolecer. A água fala da palavra do Senhor, fala do Espírito Santo. A Bíblia fala, Jesus fala: aquele que crê em mim, fluirá do seu interior rios de água viva. O Senhor Jesus, Ele é a água viva. Ele que vai amolecendo o nosso coração, porque muitas das vezes nós somos machucados lá fora e o nosso coração está pedrificado, está duro, mas o Senhor ele vai amolecendo o nosso coração. A palavra de Deus é o martelo que esmiuça a pedra, diz a palavra, porque o nosso coração às vezes está de pedra, mas a palavra do Senhor é o martelo que esmiuça a pedra, que vai quebrando. E a promessa do Senhor é que trocaria o nosso coração, que tiraria o coração de pedra e nos daria o coração de carne. A promessa do Senhor é que nos daria um coração sensível para ouvir a voz do Senhor. E nós somos amassados. Primeiro o Senhor ele escolhe o barro, Ele põe água, Ele amolece o barro, Ele tira as impurezas, vai tirando as impurezas, vai amassando, vai preparando, e depois Ele coloca na roda para moldar o vaso. Assim o Senhor faz conosco. Ele nos tira do mundo, escolhe o barro, vai tirando as impurezas, vai amolecendo, e depois Ele vai moldando. Ele nos molda de acordo com a vontade dEle, para que possamos ser úteis nas mãos dEle, na casa dEle, na obra dEle, conforme a vontade dEle. Então, uma vez que você se torna barro na mão do oleiro, você não tem mais vontade própria. Como Paulo disse: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que levo agora, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Que nós possamos nessa noite dizer: não vivo eu, mas Cristo vive em mim.
Então você não é mais a sua vontade, é a vontade daquele que te chamou, é a vontade daquele que te escolheu. Ele te escolheu para te moldar, para te preparar para você ser um vaso de honra, para que as pessoas olhem para você e te admirem como um vaso útil para o Senhor. Mas muitas das vezes acontece de o oleiro estar preparando, moldando o vaso e esse vaso se quebrar. Isso não é diferente com pessoas que às vezes vêm para a igreja, aceitam Jesus, está na mão do oleiro, mas ele se quebra. O interessante é que o oleiro não joga fora o vaso quebrado. Ele pega os cacos, ele pega aquilo que se quebrou, junta novamente, amassa novamente para fazer um vaso ainda melhor. Diante da sociedade, às vezes diante do mundo, quando você fracassa, você falha, as pessoas te apontam, vão dizer: ó, o irmão caiu, a irmã caiu, se desviou, olha só, estava na igreja, né? Mas o Senhor, Ele é misericordioso ainda. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A Bíblia diz que ainda que o justo cair 7 vezes, de todas as 7 o Senhor a levanta. A vontade do diabo é envergonhar aquele que caiu, aquele que às vezes desanimou na caminhada, mas Deus, Ele não olha assim. Ele pega o vaso ainda que quebrou e amassa novamente, pega novamente e trabalha com suas mãos para fazer um novo vaso. Glória a Jesus. E a Bíblia, o texto vai dizer, no verso 6, parte B: eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aqui o Senhor estava direcionando essa palavra para o povo de Israel. Esse povo foi um povo escolhido pelo Senhor, mas que estava afastado, longe dos caminhos do Senhor, perdido nos seus pecados. E o Senhor disse: assim como o vaso está nas minhas mãos, eu modelo, assim sois vós, como barro na mão do oleiro, no casa de Israel. E nós sabemos que nós hoje somos povo escolhido do Senhor. Lá no Antigo Testamento, Israel era um povo separado por Deus, era um povo, uma nação escolhida por Deus. Mas a partir de Cristo, a nova aliança, né? A Bíblia diz que o Jesus veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Por isso, essa graça veio a todos nós. E 1 Pedro vai dizer que nós somos essa geração eleita, sacerdócio real, um povo adquirido por Deus. Então nós somos hoje vasos na mão do oleiro. Você é um vaso na mão do oleiro. Você é um vaso escolhido por Deus. E qual tipo de vaso você tem sido? Um vaso de honra ou um vaso de desonra para o Senhor? Porque as nossas atitudes vão demonstrar que tipo de vaso nós somos para o Senhor. Aí o Senhor está falando comigo e com você nessa noite. Que tipo de vaso você tem sido na minha presença? Porque é de interesse do Senhor te usar. Querer que você seja um vaso de honra, um vaso precioso, para que Ele possa te encher, para que Ele possa te usar. Essa é uma palavra de reflexão para nós nessa noite, que o Senhor está trazendo para nós. Que nós possamos ser vasos de honra, onde o Senhor possa olhar para nós e ter orgulho em dizer: esse é o meu vaso de honra, um vaso escolhido, um vaso que eu moldei com as minhas mãos para uma função específica, porque cada um tem uma função específica. Ninguém vai ser igual a ninguém. Cada vaso tem um modelo. Deus modela, o oleiro ele modela de uma forma.
Cada vaso é modelado com as mãos. Nunca vai sair um vaso igual ao outro. Não é uma fábrica que tem uma forma. Mas interessante, que cada vaso é modelado com as mãos do oleiro. E assim o Senhor Ele quer nos moldar. E que nós possamos entender que nós não temos mais vontade própria. Que o oleiro é que modela o vaso. O oleiro é que dá forma ao vaso. E que Ele tem para cada um de nós que está aqui nesta noite e que está ouvindo esta palavra, um objetivo, uma função que quer usar para a glória dEle, não para a nossa glória, para a glória dEle. Em nome de Jesus. Eu tinha feito um esboço aqui, eu saí totalmente do esboço, não vi nada. Estou na dependência e na direção do Espírito Santo. E o Espírito Santo está falando a cada coração. Amém? Eu só vou ler no final aqui do jogo que eu escrevi. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus poderoso, aleluia. Deus anseia que entremos na olaria do seu reino. Só assim o barro ganha forma. Material pobre e fácil, tornando excelente. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do conhecimento seja de Deus e não de nós. Está lá em 2 Coríntios 4:7. Seres humanos frágeis, tornando-se instrumentos nas mãos de Deus. E nesse processo Ele perdoa todo o que se fizer servo. Ele revigora as forças do abatido, animando a prosseguir. Como vaso que quebra na roda de moldar e recebe nova vida. E Deus em Cristo nos faça recordar sempre que éramos barros, destinados à perdição, arrastados pela água, entregues, ressecados pelo sol, levados pelo vento. O oleiro nos recolheu, entregues nas suas mãos, nos tornamos vasos moldados para o serviço. Amém? Essa palavra que eu queria deixar para as nossas vidas nessa noite. Eu creio que cada um de nós vai sair daqui edificado por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém.